o justo e os ímpios. A reflexão de hoje será no livro de Salmo, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Na reflexão deste Salmo, capítulo 1, versículo 1 ao 6, na introdução ao livro dos Salmos, ressaltaremos dois tipos de pessoas. O justo, que conhecemos as suas obras, aquele que caminha pelo amor, pela obediência à palavra de Deus, e o ímpio, que representa as ideias do mundo. Em outra tradução, o título deste salmo é A Verdadeira Felicidade. A meditação de cada versículo vai dizer que só há uma maneira para ser feliz, ou seja, trilhar os caminhos do Senhor. A primeira palavra do primeiro salmo é feliz. O salmo é a oração do povo de Deus. Significa que, quando a gente ora, entramos em sintonia com Deus. O próprio Deus vai se manifestando através de nossa oração. Aos que são fiéis a Deus e obedecem a sua palavra, terão em si uma fonte de vida inesgotável da parte do Espírito. A palavra de Deus indica o caminho para a felicidade plena. O caminho para ser feliz tem nome: Jesus. Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, e este caminho não é fácil. É entrar pela porta estreita. Jesus nos mostra que este caminho passa pela cruz. O Deus onipotente nos instrui, nos ensina e indica o caminho por onde devemos seguir. O versículo 3 do Salmo: Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. É a incerteza de um horizonte sombrio, mas a certeza de uma luz que iria iluminar toda a sua existência. O Salmo de número 1 trata de justos e ímpios, num contraste bíblico, mas certamente você já ouviu por aí alguém dizendo que todo mundo é de Deus. Por um lado sim, por outro lado não, pois onde iria parar os ímpios, os perversos da ótica bíblica? Concordo quando alguém diz que todos seres humanos são de Deus na seguinte visão: que todo ser humano é feitura dele, é obra dele. Todo ser humano é criatura dele, pois fomos criados por Deus e para Deus. O diabo não cria e não criou ninguém. Então, neste ponto de vista, concordo que todos são de Deus. Agora, ninguém pode negar que existe um proceder justo, de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Em um proceder ímpio, perverso, em desacordo com a vontade e a palavra de Deus. No verso 1, veremos 3 pontos importantes. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isto em Salmo, capítulo 1, versículo 1. O primeiro ponto: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, é aquela pessoa que não se deixa moldar pelos padrões mundanos, não se deixa influenciar por doutrinas ímpias. Antes, o seu conselho, a sua doutrina, o seu molde vem de Deus. Segundo ponto: não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, todo ser humano está na condição de pecador, ou seja, não somos perfeitos e estamos sujeitos ao erro, mas isso é diferente de levar uma vida desregrada, de entrega ao pecado, uma vida de pecado. Terceiro ponto: nem se assenta na roda dos escarnecedores, isto é,
não se junta, nem se convive com pessoas que escarnecem, que zombam de Deus e das coisas sagradas, desrespeitam a Deus e a sua palavra. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Isso está em Salmo, capítulo 1, versículo 2. Um grave sinal da morte espiritual de uma pessoa é ela não ter prazer na palavra de Deus, nos ensinamentos e mandamentos do Pai. Além de nos afastarmos de tudo que nos afasta de Deus, isto no versículo 1, devemos ter prazer na lei do Senhor e nela meditarmos de dia e de noite. Vamos a um exemplo. Do mesmo jeito que temos de alimentar diariamente o nosso corpo físico, porque do contrário ele morre de fome, temos de alimentar-nos espiritualmente, e este alimento vem do Senhor, vem da palavra dele. Uma pessoa que escolhe viver desta maneira é comparada nos 3 pontos com uma certa árvore. Vamos ver a seguir. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Isso está em Salmos, capítulo 1, versículo 3. Quem não quer ser esta árvore, plantada junto à água corrente, à fonte? As folhas nunca murcham, está sempre dando seu fruto, tudo o que faz vai bem. Que maravilha! Isto é o que Deus proporciona aos justos, que o amam e têm prazer nele. Glória a Deus! Veja, não é como uma árvore qualquer, é como uma árvore junto à fonte de águas, ou seja, que recebe continuamente o alimento que precisa para estar forte e saudável. Existem árvores que não estão juntos da corrente de águas, e se não vier as chuvas para regá-la, vai secando, definhando, aos poucos até se tornar como a palha seca. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Isso está em Salmo, capítulo 1, versículo 4. Ou seja, sem vida, sem perspectiva, são abalados por qualquer vento contrário, uma vida instável, sem segurança. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Isso está em Salmos, capítulo 1, versículo 6. O caminho dos ímpios, aquele que vive distante do Senhor, que vive distante de Deus, é um caminho que não vale a pena. Quantos que escolhem viver assim pensando não ter consequências? Mas como diz a palavra do Senhor, que é fiel, o caminho dos ímpios perecerá. Satanás fica apenas esperando para puxar o tapete destas pessoas. E tenha certeza, o tombo sempre é feio. E quando a casa cai, não é fácil levantar de novo. Se você quer ser feliz, prepare-se para perder tudo o que você tem. Sua mãe, seu pai, talvez a sua saúde. E foi Jesus que nos ensinou. Jesus perdeu tudo, até a dignidade. Na cruz não tinha beleza, não tinha honra, não tinha dignidade humana. Quer ser feliz? Busque as coisas do alto. Tenha uma trajetória de vida voltada para Deus. Procure seguir os caminhos de Jesus, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos. Reflitam nisto. Eu me chamo Luiz Cláudio.